Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro na área de História do Brasil. E, especificamente no dia de hoje, trabalharemos o conteúdo relativo à mineração. A mineração, a rigor, minha gente, foi a segunda grande atividade do período colonial brasileiro. A mineração datou praticamente de todo o século XVIII, até porque o primeiro veio de ouro, o primeiro veio aurífero, foi encontrado em 1701. Vale dizer que foi encontrado por bandeirantes paulistas. Esse papo de dizer que por bandeirantes paulistas também merece uma observação. É o fato de que a região de São Paulo, que hoje corresponde ao estado de São Paulo, foi uma região que originalmente esteve ligada à cana-de-açúcar, ali no início do século XVI, quando da expedição de Martim Afonso de Souza. Mas é uma região que estava distante em relação ao Nordeste, não tinha o mesmo solo de qualidade, como era o solo massapê do plantio da cana no Nordeste, comparativamente em relação ao Nordeste. Então a produção açucareira não vingou muito na região. Como essa produção açucareira não vingou, foi uma região que, de algum modo, o processo ocupacional, por causa da cana-de-açúcar, não deu grandes frutos, não rendeu alguma coisa de lucrativa. Então os paulistas, de modo geral, os senhores de engenho, os produtores, acabaram criando as chamadas bandeiras. São vários tipos de bandeiras, né? Caçar índio, destruir quilombos, né? Várias formas de criar algum tipo de renda para suprir ou superar o fato de que a atividade açucareira não logrou sucesso na região de São Paulo. E uma dessas muitas atividades ligadas aos bandeirantes acabou buscando o ouro, o ciclo do ouro, e acabou encontrando, de fato, esses veios auríferos no que hoje é a região de Minas Gerais. Daí o nome, inclusive, né? Minas generalizadas, Minas Gerais. Mas não só o ouro. Logo, acabaram encontrando também diamantes, onde hoje é o estado de Goiás e onde hoje é o estado do Mato Grosso do Sul. Então fica logo essa primeira dica, né? A atividade mineradora, a atividade mineratória, ela possibilitou a ocupação do Brasil de dentro. Eu falo Brasil de dentro porque até então a cana-de-açúcar, em dada medida até a criação de gado, que teve ligada à cana, subordinada à cana, sempre ocupou o litoral. É a primeira grande atividade econômica da história do Brasil a promover uma ocupação de dentro. Mas vale dizer, promover uma ocupação de dentro, mas com uma dependência do litoral, porque Minas Gerais não tem litoral. Não tendo litoral, por onde esse ouro, por onde esse diamante de Goiás ou Mato Grosso iriam ter que sair pelo Brasil, para a Europa, para Portugal e ir para a Europa? Pelo porto do Rio de Janeiro, que era a via de mais próximo. Então, há esse componente que deve ser observado, né? Como é que o Rio de Janeiro, que até então não tinha muita repercussão, não tinha muita visibilidade, não tinha muita notoriedade política, como é que o Rio de Janeiro acabou se tornando uma região de muita importância. Tanto é significativo que a capital, a gente fala capital por força de expressão, na verdade, é a sede da administração da coroa portuguesa no Brasil, era Salvador, né, por causa da cana-de-açúcar, destacadamente Pernambuco. Agora a sede passou a ser o Rio de Janeiro, em função da saída do ouro, até porque o ouro e o diamante precisavam ser fiscalizados, precisavam ser observados, né? Precisavam ser muito observados para não haver pirataria, prática de corso, né? Para não haver prática de roubo. Essa é a ideia. Então houve uma fiscalização intensa e a administração passou a ser fixada no Rio de Janeiro. Outro ponto importante da gente começar a observar é que a atividade mineradora, ela permaneceu com o uso da mão de obra escrava, né? A regra ainda é, pela coroa portuguesa, imposta pela coroa portuguesa, ainda é a utilização do escravo negro. Mas vale dizer que ainda que o braço que alimentava a mineração fosse o braço escravo, e é evidente que a quantidade de escravos é muito maior do que aquela trazida na época da cana, nos séculos XVI e XVII. Porque as condições de trabalho no interior das minas, de calor, de insalubridade, condições mesmo de trabalho, são muito precárias. Era a média de 12 a 16 horas de trabalho em áreas de minas, no interior das minas. Então o calor, o suor intenso, as condições, muita quintura, muita umidade, acabar fazendo com que a média de vida desse escravo fosse, em média, redundantemente, de 28 anos de idade. Então, você tinha que repor essa mão de obra escrava com muita constância. Então, é claro que a quantidade de escravos, comparada ao século XVI e XVII, é uma quantidade maior do que até foi na época da cana. Mas, no entanto, todavia, entretanto, devemos observar que o fato de ter havido a descoberta do ouro numa colônia que estava quebrada por causa da cana-de-açúcar e num estado português também falido desde a expulsão dos holandeses, né, e um estado português quebrado e dependente da Inglaterra a essa altura do campeonato, a descoberta do ouro provocou um afluxo muito grande de pessoas para a região das minas, né? E não só mineradores, né? Administradores portugueses que vieram para cá, né? O fato de também observar-se que
que a mineração é uma atividade que existe um alto grau de especialização. O que a gente quer dizer com isso? O camarada que é ligado à extração do ouro ou à extração do diamante, a extração aurífera ou a extração diamantífera, ele não vai produzir tabaco, cana ou, de maneira bem concreta, arroz, feijão, farinha de mandioca, né? E nem tem como produzir isso dentro da área da mina, dentro da lavra ou dentro da área de extração, né? A área de extração grande era chamada de lavra, ou lavras, né? Então, não tinha como tirar lá de dentro. Então, se precisava de um arroz, de um feijão, de uma farinha de mandioca, de uma peneira, de um utensílio doméstico, tinha que comprar isso de alguém. Então, começou a haver também pequenos comerciantes, pequenos criadores de gado, tanto gado para transporte, destacadamente mulas e jegues, quanto gado para abate, o gado bovino que já começou a ser utilizado. Então, de modo geral, a atividade mineradora gerou uma espécie de um comércio interno, utensílios domésticos, produção de tecidos grossos para tapar as vergonhas dos escravos, que é o vocabulário de época, né? Então, isso possibilitou uma dinamização do mercado interno. Repare isso, se a mineração gera um mercado interno, que a cana-de-açúcar não gerava, né, gente? Vamos parar para pensar. Porque na época da cana precisava de um arroz, de um feijão, de uma farinha de mandioca, ou de um utensílio, ou de um vestuário básico para os escravos ou para os senhores e senhoras. Isso era produzido dentro do engenho. A mineração é uma atividade especializada, não tem como. Então gerou o mercado interno. Com o mercado interno, comerciantes, pequenos produtores, pequenos fabricantes, criadores de gado para transporte, mulas e jegues, insisto, né? Criação de pequenas manufaturas, por assim dizer, de tecidos grossos. Isso possibilita, além de professores, advogados, dentistas, médicos, com um pequeno e parco conhecimento de época. Mas isso possibilitou um grande contingente de homens brancos livres. O fato é que a quantidade de homens livres, passou a ser maior do que a quantidade de escravos. Olhe bem o que eu falei. A quantidade de escravos é maior do que na época da cana. Mas a quantidade de homens livres também é muito maior. E isso possibilita o aparecimento de uma classe média, né, gente? Fenômeno novo na história do Brasil. Porque até então nós tínhamos, de um lado, a elite, que eram os aristocratas, a nobreza, o senhorio de engenho, e de outro lado você tinha os escravos. Agora você tem os grandes mineradores, você tem os escravos, mas você tem um sem número de pessoas que não se encaixa nem na condição de minerador e nem na condição de escravos, né? Administradores, pequenos produtores, pequenos lavradores, camponeses, professores, advogados, administradores, militares, fiscais do próprio governo português aqui no Brasil, gente que administrava o Brasil no Rio de Janeiro. Então, a mineração possibilitou o aparecimento de uma classe média. O outro aspecto interessante é que a mineração possibilitou o aparecimento de uma sociedade predominantemente urbana, comparada à cana, que era uma sociedade eminentemente rural. Não é isso, gente? A vida na época da cana, século XVI e XVII, era uma vida prioritariamente rural. A mineração, as pessoas extraem e trabalham nas minas, mas não moram dentro da mina. Parece redundante dizer isso, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. As pessoas têm que morar na cidade. Daí o aparecimento de Ouro Preto, Sabará, Diamantina, Distrito de Goiás, né, que hoje é o estado de Goiás, mas enfim, são cidades, né, as cidades históricas de Minas e as cidades históricas de Goiás são fruto desse período. Então é uma vida urbana, é uma vida citadina. Então o espaçamento urbano passa a ser bem maior do que rural. Então é uma sociedade prioritariamente urbana. Aqui vale dizer, mas dentro desse processo também a gente deve observar que a mineração é uma atividade que de algum modo, está muito dependente do capital inglês. Por que está muito dependente do capital inglês? Porque no início do século XVIII, Portugal tinha uma dependência, tinha uma dívida externa gigantesca com a Inglaterra. Essa dívida, no começo do século XVIII, era uma dívida de aproximadamente 3 milhões de libras esterlinas, né? Mas depois, essa dívida vai só se avolumando, porque no início do século XVIII, apenas como um dado curioso, importante, né? Ali no ano de 1703, 2 anos depois da descoberta do ouro, 1701, 1703, foi assinado entre Portugal e Inglaterra o Tratado de Methuen. Alguns falam Methuen, mas a pronúncia correta é Methuen, por causa do John Methuen, que era o primeiro-ministro inglês naquele momento, né? Esse acordo, esse pacto, esse tratado dizia que Portugal venderia vinhos para a Inglaterra e, em troca, Portugal compraria tecidos e quaisquer outros produtos industrializados, além de utilizar dos navios ingleses para poder trafegar o ouro oriundo do Brasil. Ora, se Portugal vende vinho, você vende um produto, e você compra tecido e qualquer outro produto industrial, e ainda usa o navio do outro,
o volume da dívida que você adquire é infinitamente grande e você não vai suprir, não vai abater essa dívida com venda de vinho, porque o valor do que você vende é infinitamente mais barato daquilo que você compra. Isso cria uma balança comercial deficitária, um rombo na balança de pagamentos, e Portugal, para cobrir esse rombo, começa a usar do dinheiro, do ouro brasileiro, do diamante brasileiro, para poder cobrir, para poder, de algum modo, suprir essa dívida e essa demanda em relação à Inglaterra. Só a título de curiosidade, no início do 18, a dívida era de 3 milhões de libras. A partir de 1710, alguns anos depois do Tratado de Mitton, em 1703, essa dívida pulou para casa de 110 milhões de libras, de 13 para 110. Então, assim, isso vai ao longo do século XVIII tornando-se muito duro, tornando-se muito escorchante. Resultado final, toda essa relação acabou fazendo com que Portugal arrochasse a prática da mineração aqui no Brasil. Arrocha é o que, galera? Tributos, impostos, fiscalização intensa e até perseguição a alguns mineradores que não entregavam ouro a contento de Portugal. Essa relação tensa acabou desembocando num fenômeno que foi a Inconfidência Mineira, no mesmo ano da Revolução Francesa, a título de curiosidade, 1789. Mas para eu falar da Inconfidência Mineira, eu vou estar entrando naquilo que a gente chama de processo de independência do Brasil. Mas processo de independência do Brasil é papo para um outro encontro. Fica aqui minha expectativa, minha esperança de que vocês tenham entendido a minha fala. Se puder, deixa um comentáriozinho aqui pra gente, dá um like e divulga isso com vossos amigos, que eu espero que sejam muitos, para que a gente não só tenha uma atitude mais profícua, mais promissora em relação a esse canal, mas que a gente possa dinamizar e produzir outros vídeos. Valeu? Muitíssimo obrigado.